Olá! Estamos no último dia do nosso curso de Introdução à Web. Hoje nós vamos concluir tudo o que está faltando no site e inclusive utilizaremos JavaScript pela primeira vez. Eu estou muito ansioso para concluir esse projeto, então vamos para ele. Então bora lá. Primeira coisa, vou fechar aqui. A gente não vai mais usar o ManyPixels e vamos fazer o nosso rodapé. Ok? Então, fora dessa section, fora do main, lembra, o main é apenas o conteúdo principal. Então, o footer, que é o rodapé, vai ficar fora do main. E o footer vai ter também só um span, que é diferente do spam de e-mail, que é com M no final. E aí a gente vai colocar o textinho, todos os direitos reservados. E aí você vê que tem esse símbolozinho, certo? Vamos olhar aqui. Tá aqui. Para ficar mais seguro, esse símbolozinho, eu posso usar um formato específico do HTML para inserir certos símbolos, porque aqui ele pode aparecer de forma bagunçada em alguns dispositivos. Então eu posso colocar um e-comercial, aí eu coloco uma hashtag, coloco 169 ponto e vírgula. E aí não muda nada aqui na frente, certo? O footer tá bem quase lá. A gente só tem que adicionar uns pequenos retoques para que ele fique como esperado. Então, para isso, primeiro a gente tem que adicionar um padding. Você vê que aqui ele está bem espremido no final, sendo que o esperado é que seja ele bem mais espaçoso. E esse espaço aqui do footer, ele é o mesmo que a gente usa na section. Então, se eu vim aqui no meu estilo e vim aqui na section, a section genérica, posso colocar footer. E aí você vê que ele já deu uma melhorada. Então resta apenas agora centralizar esse aqui. Então aqui mesmo, para ficar tudo juntinho, vou colocar footer, display, flex direction, row e justify content center. Show, né? Agora temos um problema. O formulário eu posso preencher ele aqui. O celular é com números, né? Mas se eu clicar em enviar, nada acontece. Você vê até que, como eu coloquei que o campo de e-mail era um e-mail, ele reclamou que não tem o arroba. Do mesmo jeito como eu tenho required, se eu deixar algum campo que é required em branco, ele vai dizer também para preencher esse campo. Mas ok. Eu tenho um problema, que é eu tenho um formulário, mas eu não tenho como enviar. E na verdade existem várias formas de fazer esse formulário e parar no seu e-mail. A forma que eu vou apresentar aqui é uma forma que você não precisa de mais muitos conhecimentos de criação de site, que é utilizando o formspree.io. Ele é um site simples, você vai vir aqui, vai se cadastrar. Então, se você precisar se cadastrar, vem aqui. Eu já tenho uma conta, então vou fazer login. Ok,
Vê que tem alguns aqui. Eu vou criar um novo formulário. Eu vou colocar Rebeca, o nome. E aqui você coloca o e-mail que você quer enviar o destino daquele formulário. No caso, eu coloquei meu e-mail. Esse nome aqui é só para organização. Então não vai aparecer em nenhum outro canto. Ok? Aí aqui ele vai te dar um link, certo? Esse link você vai vir aqui no seu HTML, vai vir na tag do form, tá aqui, e vai adicionar dois atributos. O primeiro é um method post. Para explicar, para entender esse método post, eu teria que entrar em alguns detalhes de como funciona a transferência de informações entre sites. Mas não é importante por agora. Entenda que o post ele é mais seguro, então eu vou utilizar ele para passar os dados do meu contato. E até porque o form spree ele já indica aqui para usar o post. Tanto faz se for tudo maiúsculo ou não. Agora eu vou pegar esse link que ele me deu e eu vou colocar em outro atributo chamado action. E aqui eu coloquei o linkzinho que ele me deu. Agora você vai ver que ele indica aqui uma forma de utilizar e já tem um código HTML de exemplo. Uma coisa que importa, que a gente vai ter que adicionar agora nos nossos inputs, é um atributo chamado name. E isso é algo de formulários, que é o nome do campo. Geralmente vamos colocar um nome parecido com o ID. Nesse caso eu vou colocar aqui, por exemplo, name igual a nome. Posso colocar maiúsculo. Name igual a celular. Name igual a e-mail. Aqui no select, vou colocar aqui name igual a assunto. Text area name igual a mensagem. E no botão de enviar, obviamente, não tem nada para ser colocado. Então, ok. Agora a gente já tem tudo bem definido para que quando alguém vir aqui no seu site, digitar aqui informações, por exemplo, eu vou fingir que eu estou entrando em contato. Então, vou colocar aqui um número, fingir um e-mail, eduardo@eduardo.com. Digamos que eu quero agendar a aula e dizer: oi, gostei do seu site, quero marcar uma aula atenciosamente, Eduardo, e clico em enviar. Vai vir para essa paginazinha. Se você abrir seu e-mail, vai chegar um e-mail nesse formato. O que a gente colocou no name vai vir aqui e tem todos os dados. E aí você pode ver e responder os contatos, ok? Você não precisou aprender várias outras coisas para fazer isso, certo? Então vamos aqui. Nosso formulário está funcionando e basicamente nossa página inicial está funcionando. Tudo aqui como exatamente igual. E agora resta fazer o sobre, que no nosso não funciona, mas o certo é clicar e aparecer aqui, certo? Então vamos lá. Para criar essa aba do sobre, a gente vai vir no nosso HTML e adicionar aqui embaixo uma div.
eu vou já atribuir um ID chamado painel a essa div. E aí dentro eu vou criar uma outra div. Eu vou dar uma class de conteúdo. Você já vai entender o porquê. Dentro de conteúdo, a gente vai ter um título, tem esse link aqui para voltar, que a gente vai ver que não é um botão. E aí tem uma imagem, um parágrafo e esses íconezinhos de rede social. Então, vamos vir aqui. Eu vou colocar um H2 com sobre mim. E aí, eu vou criar uma outra div. A gente já vai entender porquê, mas tem a ver com aquele display flex. Eu vou chamar de perfil. Aqui eu vou colocar a imagem, mas a gente ainda não tem o source, certo? Depois um parágrafo. Vou copiar isso aqui. Vamos aqui dar umas quebras de linha rapidamente, só para organizar. É um textinho grande, né? Então, certo? Você vê que tá aparecendo tudo aqui no final. Mas a gente já vai resolver isso. Aí, ok. Vamos criar uma outra div aqui como div. Vou colocar uma classe social. E aqui também a gente vai ter várias imagenzinhas com esses ícones. Essa imagem você vai inserir alguma sua. Esses íconezinhos a gente vai vir em um site chamado Icon Monster. Se escreve assim, ó, Icon Monster, faltando o E. Nesse primeiro aqui, ele tem vários ícones super variados. Você pode colocar, por exemplo, Instagram. Ó, aqui você vai baixar o SVG, que nem a gente fez lá no Manypixels. Clica para aceitar, download e assim vai. Eu já tenho baixado, então eu vou fazer o upload aqui no Assets, que nem a gente já fez. Clica em Upload an Asset e adiciona eles. Ok, adicionei aqui. Então vou pegar logo a minha imagem, colocar nesse primeiro source. Depois aqui, vou deixar os 3 também. E aí a gente coloca LinkedIn, GitHub e o Instagram. LinkedIn, GitHub. E aqui você pode trocar para Facebook, Twitter, o que você tiver, obviamente. Vamos ver como é que está aqui. Ok, tudo bagunçado, mas está aí. E agora nós vamos dar uma arrumada. A questão é, aqui a gente vai ter que fazer isso aparecer e sumir. E o HTML ele é algo fixo. Então, para fazer isso acontecer, nós vamos precisar usar um novo elemento, que é o JavaScript. Mas antes de partir para o JavaScript, vamos fazer uma parte do estilo, que ainda falta, que é a parte dele ativado
Depois a gente faz a parte de sumir e voltar conforme a gente clicar em sobre. Então, vamos lá. Uma dica é, sempre que você colocar a imagem, colocar um atributo chamado alt e colocar alguma descrição dessa imagem. Por exemplo, LinkedIn, alt, GitHub e alt. Isso é um texto alternativo. Ele é utilizado por leitores de tela e também, caso tenha algum problema e a imagem não carregue, esse alt pode aparecer e a pessoa, mesmo sem ter a imagem aberta, saber o que é isso aqui. Então é muito bom você colocar. Vamos agora estilizar isso aqui. Então vamos vir aqui, descer isso aqui tudo. Vamos começar estilizando o painel, que é o que engloba tudo. Vou colocar um background color. E aí eu vou usar aquele RGBA que a gente já usou uma vez. 0, 0, 0, 0.8. Vou colocar o width. Vamos lá. O que é esse painel? Esse painel vai ser essa parte escurecida que vai aparecer. Então eu vou querer, e não só isso, mas o painel ele também engloba esse conteúdo. Então eu quero que o meu painel ele tenha o tamanho, todo o comprimento e toda a altura da minha tela. Posição é fixa também. Top 0, left 0. Ok? Agora você vai ver, ó, que ficou fixo. Tá aqui, ainda tá meio bagunçado, mas quando eu movo aqui a página para cima e para baixo, o nosso painel está na frente. Ok? Então vamos agora para o conteúdo, que é a segunda div que tem dentro. Então o painel, essa parte preta, e o conteúdo é que vai ser realmente a parte branca. Então a gente vai vir em painel, colocar classe, conteúdo, pode colocar a div, não é obrigado. Background color white. Vamos dar um box shadow 005 px 0. Quando é um número tem que botar RGBA 0.5. Lembrando, deslocamento horizontal, deslocamento vertical, desfoque e o tamanho da sombra e a cor, né, no final. Vou dar um padding de 5VW. O width vai ficar em metade da tela, então é 50%. E o height eu quero que fique 100%. Ok, tá melhorando, mas você vê que tá do lado esquerdo, né? Então, o que a gente vai colocar? Um margem traço left de 50%. E agora ele veio para esse lado. E aí nós vamos estilizar esse conteúdo daqui. Então vamos lá. Painel. Lembra que tem uma div perfil. E aí eu vou colocar esse perfil para ser um display flex direction column align items center. E aí já está melhorando. Painel
ponto perfil a imagem. Eu vou dar um border radius. Lembra que o border radius ele é o arredondamento da minha borda. Quando eu coloco 50%, olha só o que acontece. Ele fica um círculo. E aí eu vou definir o tamanho dessa imagem para ser sempre 200 pixels, para ela não ficar gigante. Agora vamos para o parágrafo. Vai ter uma margem. Na verdade, não, essa margem não vai ser agora. Text indent 50 px. O que esse text indent faz? Ele adiciona esse espaçamento aqui no início do parágrafo. Text align, geralmente a gente usava com center, mas agora eu vou botar o justify, que ele fica justificado, certo? E vamos colocar o margin top para afastar da imagem de 30 px. Show! Agora, o que a gente vai fazer, perceba que aqui ele tem esse pequeno botãozinho para fechar o painel que a gente criou, né? Então vamos adicionar ele, como eu falei, ele não vai ser um botão, ele vai ser um link. Ele vai ser um pouquinho diferente, então é um A. Vou adicionar uma classe chamada fechar, né? É o que ele faz. E aqui eu vou colocar fechar um texto. Ele vai meio que reclamar. O que a gente pode fazer é usar um daqueles caracterezinhos especiais que nem a gente fez aqui. E aí, o código para esse aqui é, vou colocar aqui o E comercial, LT e o ponto e vírgula, certo? Ele ainda está sumido por aqui, então vamos continuar estilizando, vamos estilizar ele, né? Fechar. No caso, painel. Veja que eu poderia estar botando div aqui, mas não é necessário. Div painel. E aí eu vou estilizar o ponto fechar, que é o nosso A. O que eu vou colocar nele? Font weight bold, background color rosa, né? DF4 C73. O texto dele vai ser white. Padding, testei alguns valores e o que eu achei melhor foi 5px, 20px, 5px, 10px. Font size, qual o tamanho da fonte? A gente não tinha usado ainda. 14px. Certo? Veja que ele está aqui. Eu acho que o probleminha foi só onde eu coloquei, né? Era para eu ter colocado aqui dentro de conteúdo. Ok. E aí, então no caso, você vê que ele implica aqui, mas aqui ele ainda mostra. E aí, posso voltar, mas eu vou manter o LT porque é uma prática melhor. Inclusive o asterisco poderia ser também. Ok? Aí vamos colocar um margin bottom. $5px. Certo? Ok. Agora vamos consertar aqui o tamanho desses ícones aqui. Ok.
a gente vai vir aqui, painel.social, que é a div que engloba todos esses ícones. A gente já vai dar uma margem top de 16px, mas também no painel.social as imagens vão ter e aí geralmente a gente colocaria o width 32px, mas quando eu estou lidando com SVG, se fosse o PNG não seria o caso, mas o SVG eu tenho que colocar o max width ao invés do width, mas deu certo aqui, né? Podemos ver. E agora eu vou vir aqui no H2, você vê que ele está coladinho, eu posso vir e aumentar isso aqui do fechar que eu já criei, certo? Então vamos lá. Perceba que a gente já tinha colocado um margin bottom, só que não aplicou. Por quê? Porque o span ele funciona meio que como um texto, então ele não tem um margin bottom. Para corrigir isso, eu vou adicionar um display inline traço block, e agora ele adicionou uma margem, ok? Tendo feito isso, falta fazer isso aqui ser clicável. Você vê que não funciona e aqui também não fecha. Então voltamos aqui mais uma vez e para ser linkável vamos usar o A que a gente já conhece, href. Eu vou colocar o fechamento em todas e aí eu colo a abertura. E aqui você vai colocar os links de suas redes sociais. No caso, por exemplo, LinkedIn. linkedin.com/SE do Sarmento. Esses aqui são os meus. Você vai colocar os seus, certo? Se bem que o Instagram é o de baixo. Troquei aqui a ordem. Aqui seria o meu GitHub. Ok. Agora aqui já dá para clicar. Uma coisa interessante é que quando eu quero alguém clicar aqui, eu não quero que ele deixe minha página para trás. Eu quero que ele abra uma nova aba e que o meu site não seja fechado. Então nisso eu adiciono target e o valor eu coloco underline blank. Blank. Isso. E aí dessa forma quando ele abrir, ele vai abrir em uma nova aba. Ok? Certo. Agora vamos fazer a mágica funcionar. Vamos usar o JavaScript para fazer isso aqui fechar e abrir, porque a gente não quer que já carregue com isso aberto, né? Então para isso vamos criar um arquivo. Eu vou chamar de painel, ou podemos botar um nome mais genérico como script.js. JS é a extensão para JavaScript. E aqui veio limpo. Então, primeira coisa, o JavaScript é uma linguagem de programação. Se eu fosse explicar aprofundado aqui nesse curso, cada coisinha que ele faz, teria que ser horas e horas. E mesmo para falar por cima, ainda é bem difícil. Se você não tiver nenhum conhecimento de programação, eu teria que ensinar
toda a base de programação. Então, nesse curso, como o foco é ser algo rápido, eu vou mostrar apenas aquilo que vai ser utilizado na nossa página. Então, certo. Primeira coisa é que a gente precisa linkar isso aqui lá no HTML, do mesmo jeito que a gente fez com o CSS. O script, como às vezes pode ser algo pesado, a gente vai fazer um código bem simples, mas ele poderia ser um código imenso. O indicado é que ele seja sempre adicionado aqui no final do body, porque aí, dessa forma, ele não atrapalha o carregamento da página, ele vai ser carregado por último. E o script tem uma tag só para ele. Do mesmo jeito que o style tem style, o script tem uma tag script. E aqui dentro eu posso digitar script. Por exemplo, se eu digitar isso aqui, alert, ele vai fazer isso aqui. Ele vai criar essa caixa de diálogo. Mas eu quero usar o do meu arquivo, né? E nesse caso não vou usar o link, que nem o CSS. Eu vou usar o próprio script, mas eu dou um src e eu coloco o caminho para o meu script. E da mesma forma que o text area, eu deixo o fechamento. Aí se eu vim aqui no meu script, eu posso testar, escrevendo o mesmo alert e ok, tudo funcionando. Então vamos lá. Por padrão, eu quero que isso aqui comece, quando eu carregar minha página, não apareça. Então eu vou criar duas classes, um fechado e um aberto. Olha só o que a gente vai fazer para isso aqui. Por padrão, eu quero isso fechado, né? Então eu vou vir aqui, fechar, aqui no meu HTML, painel, por padrão vai ter uma classe fechado, certo? E aí a gente vai vir no CSS e definir o que acontece quando o painel está fechado. Então, vamos aqui, painel, quando ele tiver com a classe fechado. E lembra, não pode botar espaço, porque senão com espaço ele vai procurar algo que tenha a classe fechado dentro de painel. E eu quero que o painel é que seja o que tem a classe fechado. E aí quando ele tiver com a classe fechado, eu vou querer sumir com o meu painel. Tem várias formas de fazer isso. Uma forma que eu vou fazer é usando, e você vai entender por que eu escolhi essa, usando a propriedade opacity, e vou colocar 0. Opacity é a opacidade. Se eu coloco 0, fica tudo invisível. Ele ainda está aqui, mas está invisível. Se eu colocar 0, vai até 1, então se eu colocar 0.1, você vê que está tudo um fantasminha aqui. Mas eu vou deixar em 0, porque está fechado. Vamos lá. Quando tiver com a classe aberto, eu quero que o meu opacity seja 1. Então vamos vir aqui no HTML e colocar aberto. E ver que está aberto. Só que lembre, isso aqui está trocando sozinho por causa do glitch.com. Se não for isso, o navegador ele carrega uma vez e pronto. Não tem como eu ficar mudando a classe e ele ficar indo. A menos que eu use o JavaScript. Então eu vou voltar aqui o fechado. E aqui no JavaScript eu vou criar duas chamadas funções. Coisas bem comuns no mundo da programação. Se você não tem nenhuma prática com programação, imagine que a função seja uma classe. E aí eu posso definir propriedades para essa classe como se fosse no CSS. Eu vou criar uma função chamada abrir painel
e eu vou criar uma função fechar painel. Com o JavaScript eu consigo editar coisas na minha página depois que ela foi carregada. Então o navegador ele vai executar essas coisas depois que a página estiver carregada. E aí ele tem um negócio chamado document, que o documento é a própria página e eu posso usar um get element by id. Eu vou pegar um elemento da minha página pelo id, por isso a importância do id. Então eu vou colocar painel, que é o que eu quero editar a classe, e aqui ele tem um negócio chamado class name, que é exatamente a classe. E aí eu posso botar um igual e definir qual classe eu quero. Então quando eu abrir o painel, eu quero que a classe do meu painel seja aberto. Quando eu clicar para fechar, eu quero que seja fechado. Mas isso ainda não está funcionando, por quê? Porque quando eu crio uma função, ele não executa automaticamente, que nem quando eu jogo algo solto aqui. Por exemplo, o alert. Ele só vai executar isso aqui quando eu chamar essa função. E a forma mais fácil de fazer isso é usando links ou botões dentro do meu HTML. Então, aqui no add fechar, eu vou adicionar um novo atributo chamado onClick. Quando clicar nesse elemento, eu vou chamar a função fechar painel. E aquele negócio, que nem a fonte, se eu colocar o nome e ele não existir aqui nesse HTML, ele não carregar a fonte, da mesma forma a função. Se der algum problema e ele não chamar esse script, então ele não vai conseguir executar esse fechar painel. E onde é que nós vamos usar para abrir? Lá no header. Sobe aqui no header. E lembra que a gente deixou esse A vazio? É exatamente para que agora a gente venha aqui e coloque onClick igual a abrir painel. Será que está funcionando? Opa! Ainda nada aconteceu. Perceba que tudo que eu clico aqui na página, na verdade, não está fazendo nada. Eu não consigo interagir com o formulário, por exemplo. Isso acontece porque, em tese, o nosso painel ainda está aqui na frente. E lembre, ele ocupa tudo. Ele só está invisível. Então, quando eu clico, eu não estou clicando no formulário. Eu estou clicando no painel. Para fazer com que o painel não seja clicável enquanto ele estiver fechado, eu vou vir aqui e vou adicionar mais uma propriedade chamada pointer events none. E aí agora consigo clicar de novo. E agora eu posso testar aqui. Olha só. Abriu, fechou, abriu, fechou. Mas falta uma coisinha. Falta essas animações. Como é que nós podemos fazer isso? O painel ele tem dois estados, né? Quando tiver com a classe fechada, ele vai ficar invisível. Quando tiver com a classe aberta, ele vai ficar totalmente visível. Uma coisa que eu posso fazer no CSS é definir, quando houver uma troca dessa, eu posso dizer o tempo que ele vai demorar para fazer essa troca de valores. Por exemplo, o opacity aqui é 0, o opacity aqui é 1. Então, quando houver essa troca, eu posso dizer ao CSS, demore tanto tempo para fazer essa troca de 0 para 1. E aí ele vai fazer essa troca suavemente. Como é que eu boto isso? Transition. E aqui eu posso definir um segundo, por exemplo. Você vê, que ele foi aparecendo agora e desaparecendo bem lentamente, durante um segundo. Mas isso é muito pouco, é muito tempo, aliás. Vamos colocar apenas 200 milissegundos.
Agora está bem mais rápido. Falta o efeito desse slide que o conteúdo faz. E o que é que nós vamos fazer no conteúdo? Primeiro, o conteúdo ele vai ter uma transição de um tempo diferente. 500 milissegundos. Por quê? Depois que aqui aparece, ó, depois que a parte escura fica completa, ele ainda está vindo, então ele demora um pouquinho mais. Podemos fechar isso aqui, ok? E aí você vê que ainda não está legal, ele ainda não faz o efeito de deslocar. Mas lembra que a gente tinha colocado esse margin left para 50%? Agora a gente vai poder brincar com ele, porque quando estiver aberto eu quero que seja 50%, mas quando estiver fechado eu posso colocar ele para ser 100%. E aí, dessa forma, se 50% ele fica aqui, com 100% ele vai sair da tela, vai ficar exatamente aqui na direita da tela. E aí, se ele estiver em 100% e quando abrir ele for para 50%, vai ter a transição da mesma forma que a opacidade mudou. Então, eu vou fazer essa transição no margin left do meu conteúdo. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui, ó. Eu tenho isso, certo? Conteúdo. Eu vou dizer, ó, quando o conteúdo estiver dentro de um painel que tem a classe fechado, meu margin left é 100%. Copiar e colar. Quando ele tiver a classe aberto, meu margin left é 50%. E a transição está aqui, 500 milissegundos, meio segundo, para sair de 100% para 50% e vice-versa. Olha só. Uma coisa que você pode ter percebido, aqui não aparece a mãozinha que a gente está acostumado, está aparecendo na seleção de texto. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso vir aqui no meu A gente já criou aqui um estilo, e eu vou dizer que tudo que for A, ele vai ter um cursor pointer, ok? E agora já aparece a mãozinha. Só que aqui, esse botão ainda não faz nada, a gente não definiu nada para ele, né? Então vamos vir aqui e encontrar o botão e vamos colocar um A para ele também. Só que eu não quero que ele leve para outro canto na minha página. Eu quero que ele venha para cá. E aí eu posso, como essa parte do meu site tem um ID, qual é o ID dele? Está aqui, contatos. Cadê? Aqui, contato. Eu posso criar um link interno para ir para uma parte dentro do meu próprio site. Aqui eu boto um href e quando é o ID eu uso a hashtag. E aí ele vem para cá. Perceba que o botão ainda não está com a mãozinha. Então o que nós vamos fazer? Vem no CSS, coloca no botão, aqui, cursor pointer. Todos os botões também terão isso. Ok. Agora aqui está funcionando. Aqui também. Aqui também. Nosso botão está funcionando. E o sobre mim está funcionando. É isso aí,
chegamos ao final do nosso curso. Espero que você tenha aproveitado esse tempo que nós passamos juntos. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários e, como prometido, eu estarei deixando na descrição do vídeo e em um comentário fixado algumas fontes para que você possa aprender mais e se aprofundar mais no mundo da criação de sites. Fico feliz que você chegou até aqui. Espero que esse curso seja apenas o início de uma caminhada. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau.